Então eu queria agradecer a FAPEAM pela bolsa, pelo apoio financeiro, agradecer também ao IFAM, que é o órgão a qual eu sou vinculado e estou tendo a liberação para fazer esse estudo já desde setembro do ano passado. Então eu agradeço também ao IFAM. Agradecer e confraternizar com os colegas, pesquisadores e professores da Universidade Federal do Pará, estendendo também o cumprimento a todos que vieram da UFAM, mas das unidades do interior. Sejam bem-vindos. A Uninorte, como local que está sediando, está nos acolhendo, ao Intercom e ao UFAM, mais especificamente ao meu programa, e também aos meus colegas e ao meu grupo de mediação, e aos professores, professora Maria Emília, professora Mirna, e iniciando, pode apagar a luz aqui também, eu vou ficar mais à vontade. Tá, então, iniciando, esse tema ele não foi uma criação minha, ele foi emprestado porque a partir da literatura que eu comecei a prospectar, eu encontrei aqui nesse livro do Antônio José Botelho uma expressão que eu achei poética. Então, como a gente trabalha com a questão da arte, da comunicação, eu achei pertinente agregá-lo ao meu trabalho. Então, isso é como se fosse uma metáfora de uma mitologia, de que a garça ela alça voo a partir da Vitória Régia. Então, eu achei uma coisa bonita e uma coisa que é muito simbólica, muito emblemática da grande diversidade de interpretações que ela nos causa. Então, por isso, eu adotei esse tema e faço aqui a divulgação do autor. Esse estudo, ele procura, nesse sentido, identificar se a partir desse período de 30 anos, mais de 30 anos, em que o símbolo visual, que é aquele que está posicionado ali naquele canto, se a partir desses 30 anos, se esse símbolo ele se encontra inserido no repertório imagético das pessoas daquela região norte, os amazonenses. E qual é a importância que eu vejo nisso? É um tema que, desde o início, eu me apaixonei por ele. É um tema que eu tenho o compromisso e sinto a responsabilidade de fazer um trabalho muito bom, porque eu acho ele muito interessante. Se nós pensarmos no aspecto da comunicação como veículo, seria, na minha opinião, uma maneira de limitar o potencial da comunicação. Eu penso que, além do veículo, ele também carrega um conteúdo importante. Então, por isso, eu atribuo um valor muito grande a essa questão do símbolo visual do fim. Porque se nós tivéssemos pensado dessa maneira em 1910, quando o período da borracha chegou no auge da estagnação, parece um paradoxo, mas é o que a história conta, nós poderíamos ter construído uma condição financeira que afeta todos os setores sociais de uma maneira mais eficiente. E nós vemos que esse ciclo ele se repete diante das constantes flutuações que a manutenção do polo tem sofrido. Eu assisti uma entrevista do ex-superintendente da Sulfram, Leopoldo Pérez, que falava que desde o princípio do modelo ele tem sido atacado, e é um milagre ele ter sobrevivido até hoje, né? Ter sobrevivido, mas sempre com esse embate. Agora, esse embate, essa disputa dentro desse espaço, ela também é interessante para o meu projeto, porque o nosso paradigma do programa de Ciência da Comunicação é exatamente o ecossistema. E no ecossistema há uma constante flutuação de interesses, e os sistemas menores que se encontram inseridos neles têm que se adaptar e têm que procurar o seu espaço, o seu lugar ao sol. Então, eu penso que é uma metáfora também interessante. Lembrando que a perspectiva não é a partir da questão somente econômica. A minha delimitação dentro desse universo de possibilidades é considerar como subsistema desse ecossistema maior o sistema econômico, porque não teria como fugir dele,
o sistema midiático, que é o suporte que divulga esse símbolo, e o sistema biológico, que inclui o ser humano como a mente que realiza essa interpretação, e também o sistema biológico da natureza, que é um dos motes que serve para a manutenção do discurso dar continuidade ao modelo. O objetivo, então, é investigar a significação de relações diversas e complexas entre os sistemas econômicos, como eu já havia falado, que eu considero que já se encontram impressas no imaginário amazonense, tendo como base o símbolo visual da garça em pleno voo. O termo técnico que o site da SUFRAMA utiliza é o símbolo visual do pinho. Eu já expliquei aqui essa expressão porque eu considerei ela mais interessante. E a justificativa que eu tenho para abordar esse tema, além da questão que eu já citei, da questão da importância econômica e de que nós estamos diante de um fato que parece muito com o que já aconteceu no passado, e que se não for melhor trabalhado, ele vai repercutir no futuro de uma maneira muito negativa, como a maioria das pessoas que estudam o modelo tem falado. Não é necessário, não é o suficiente somente que se tenha arrecadação que se teve, por exemplo, em 2010 de 32 bilhões de reais. Não é necessário somente isso, porque o que tem acontecido é que as empresas que são multinacionais e por isso pensam como multinacionais, arrecadam e levam embora. Então aí surge o papel da superintendência, que é de trazer novas empresas, manter as que já tem, mas também investir essa arrecadação em alguma coisa que fique aqui na região norte, que fique não só na região norte, mas no Brasil como um todo, principalmente capital intelectual. A maioria das empresas, elas investem em pesquisa e inovação, só que lá no lugar de origem delas, e não aqui. Então, essa é uma questão que já traz uma justificativa muito importante, porque nós não podemos ser ingênuos e não fazer nada. É necessário, pelo menos, refletir sobre isso. Então, essa justificativa é porque é através da comunicação que se constrói os laços que sustentam um pinho dentro de uma teia, que se ramifica através de seu símbolo visual. Aqui eu coloco uma frase de um teórico que ele fala que quando as pessoas estão ligadas, mais do que somente relacionadas, mais do que somente justapostas, quando elas têm interesses em comuns, elas são consideradas públicos estratégicos. Então, como o PIN é uma organização que envolve empresas, e essas empresas se articulam com pessoas, e essas pessoas elas se articulam com o seu ambiente, com a natureza ao seu redor, a gente percebe que existe aí uma teia muito ampla, e que ela não tem começo nem fim. Em qualquer local que você adentre nela, você vai estar entrando num ponto rizomático, que vai levar para o interior dessas relações. E eu vejo esse símbolo visual como um ponto representativo, como uma coisa simbólica que já está inserida no imaginário. O que é esse imaginário? Para que a gente não se adiante, depois eu vou repetir sobre ele, mas para que já comece a ficar ratificado, essa ideia do imaginário, ela surgiu para mim, a partir das leituras, há pouco tempo, porque logo no início eu tinha uma visão muito mais ingênua de analisar somente a questão gráfica, a questão da relação entre o símbolo e a experiência colateral das pessoas que observavam. E quando o conceito de imaginário do Juremir Machado, que traz consigo o pensamento do Mafezoli e do Lacan, do Foucault, quando ele surgiu para mim, eu percebi que é uma coisa muito mais abstrata, muito mais profunda. Qual é a diferença do imaginário para a cultura? A cultura ela é mais palpável e o imaginário não. Então ele seria como se fosse a representação da cultura.
Porque nós podemos ter contato com a cultura de uma população, de um povo, a partir da sua culinária, a partir da sua arquitetura. No entanto, o imaginário não, ele é como uma nuvem de fumaça. Ele a todo momento, ele se modifica. O Juremir Machado faz uma comparação do imaginário com a aura que o Walter Benjamin atribui à obra de arte. É uma coisa que envolve, e que, por exemplo, quando eu me preparei para fazer essa apresentação, muitas coisas eu anotei. Isso daqui não poderia ser considerado o imaginário, isso daqui está gravado aqui, está impresso aqui. O imaginário é o que vai surgir no meu discurso de uma forma improvisada, de uma forma que eu vou acessar a partir do andamento dessa explanação aqui. Então é uma coisa muito abstrata, mas é uma coisa que nós sabemos que existe, e é uma teoria que está crescendo. Então, para mim, quando surgiu esse conceito, eu entendi a importância dele dentro do campo do ecossistema e da semiótica como uma coisa bem mais abstrata do que no início, como eu falei, da minha ideia mais primária da questão da análise do símbolo. É como eu vejo, por exemplo, agora, essa minha evolução no mestrado. A princípio eu pensava que fazer o mestrado iria se resumir a construir uma dissertação a respeito desse tema, mas hoje eu vejo que essa é a parte material. No entanto, a parte que seria o meu imaginário em relação ao mestrado vai ser a minha possibilidade de desenvolver outros temas a partir dessa minha instrumentação, a partir dessa minha capacidade de pensar de uma forma que eu não era capaz antes. Então essa é uma outra metáfora que eu queria compartilhar. O corpus teórico desse trabalho ele vai começar pelo pensamento complexo do Edgar Morin, porque ele traz a conexão entre vários saberes. Então, a partir dele, eu me sinto à vontade para relacionar outros conteúdos, porque não é possível entender uma abordagem imediata que não considere a teia de relações, bem como a interinfluência de cada sistema que compõe, pois no afã da inteligibilidade simplificadora, conforme fala o Morin, a gente pode não enxergar até aquilo que é óbvio. A gente pode colocar, conforme o Villeneuve fala, a gente pode colocar um biombo entre nós e a realidade, e a partir daí não entender, mesmo que está no palmo do nosso nariz. Então esse pensamento complexo ele vai me permitir analisar esse meu tema a partir de uma maneira abrangente. Não que eu pretenda abarcar tudo, porque seria impossível. Como o Juremir Machado fala, você não pode analisar um tema com uma lente pré-estabelecida, você tem que adaptar ele à situação, você tem que usar a teoria que mais se adequa a ele. Por isso a gente vai mudar o ângulo, vai mudar o ponto de vista, e como ele mesmo fala também, descobrir também é encobrir. Então se eu quero ver uma coisa, se eu quero tirar uma foto, eu não posso pegar sempre o panorama, eu coloco ele na moldura. Então eu faço essa abordagem a partir de uma delimitação. Essa delimitação ela vai incluir também a questão da semiótica, que é a base da linha que eu estou relacionado, a linha 2, que trata das linguagens estéticas, e é uma forma de pensamento lógico que foi desenvolvida primariamente pelo Peirce, mas eu não me delimito somente a ela, porque o Peirce fez a sua abordagem semiótica para que todas as ciências pudessem usar e aplicar de acordo com a necessidade. Então, a partir daí, eu utilizo também a semiótica da cultura, que vê esse símbolo não somente como uma relação triádica isolada, mas como um símbolo dentro de um sistema de outros símbolos que se relacionam, que é onde vai surgir os textos culturais que são mais amplos, que são mais e necessitam mais dessa ampliação da visão do pensamento complexo. Então, nesse sentido, a semiótica ela vai nortear a minha busca pelo ponto de vista que me permita perceber a ação do signo. A semiose é o signo em movimento. Eu creio que a plateia esteja entendendo, mas
para que fique bem didático, a semiose é a ação do signo em movimento, né? Quando você tem um dado visual e ele é interpretado a partir de uma relação triádica. O signo ele representa um objeto e ele é representado de uma maneira mais evoluída por um interpretante. Então, digamos que nós pegamos uma imagem que é conhecida de todos, o símbolo da Zona Franca, como eu creio que a maioria conhece. Se nós mostrássemos a mesma imagem numa outra cultura, numa outra cidade, as pessoas não iriam entender, porque elas não tiveram contato, né? Elas iriam simplesmente ter aquela relação de primeira-idade, elas não iriam completar a relação triádica. Então a semiose seria isso, a ação desse signo em movimento. E aí eu chego no imaginário, que segundo o autor, é a marca digital simbólica do indivíduo no grupo na matéria do vivido. Quer dizer, é uma impressão, é uma coisa particular, é uma coisa única e que diferencia não uma pessoa da outra, mas uma cultura da outra. Porque, segundo Marfesoli, o imaginário nunca é individual, ele é sempre coletivo, ele é sempre uma representação de um conjunto. Embora as pessoas sejam diversas, mas ele as considera como se fosse uma cabeça, como se fosse uma única cabeça, e que tem esse inconsciente coletivo, de certa forma. Porque o imaginário, ao mesmo tempo que ele é racional, ele também é irracional, porque ele adentra no nosso pensamento e lá ele fica guardado. E ele surge, ele aflora de acordo com as nossas experiências, com as nossas vivências. Então o Júnior Machado ele fala que o imaginário é como se fosse uma bacia semântica, é como se nós tivéssemos um grande repertório. É como eu tenho aqui o livro do Antônio José Botelho, eu tenho muitas informações que ele armazenou aqui, que estão gravadas aqui. Mas é diferente de eu ter a oportunidade de falar com ele pessoalmente. É uma coisa que só habita na mente dele, uma coisa que está guardada, né, enquanto ele estiver podendo, quando ele estiver vivo, né, não querendo ser trágico, mas um pensamento que me ocorreu. E o imaginário, ele não pode ser guardado em livros, ele não pode ser armazenado num CD, num pendrive. Ele só habita a nossa mente, por isso o termo, né, por isso o termo imaginário. Lembrando que esse imaginário ele não é simplesmente um conjunto de imagens. O Juremir Machado ele fala que o imaginário, que não é impossível relacionar o Foucault, aliás, o Marfesoli, que trata do mundo tribal, e o Deleuze, que trata da sociedade do espetáculo, não é impossível relacioná-los, porque o imaginário não é um conjunto de imagens aleatórias e justapostas. É um conjunto de imagens que nos colocam em relação com os demais. É uma coisa que nos interconecta. Aí eu lembro do pensamento do teórico do espelho, do Muniz Sodré, que fala que nós vivemos numa sociedade que é mediada por imagens, né, pelo bios midiático. Nós somos interconectados por essas imagens que habitam no nosso cotidiano, e que são mediatizadas, que são veiculadas, diferente de mediadas. Que mediado é uma coisa que nós não temos como escapar. A própria leitura semiótica da realidade, ela é uma coisa que se impõe. A mediação, ela é uma coisa inevitável. Agora, a mediatização já é diferente. É quando esse processo de comunicação passa a ser virtual, né, como o Muniz Sodré fala. E dando continuidade ao corpus teórico, também o ecossistema comunicacional, que digamos assim, é o que norteia o nosso pensamento dentro do programa. Analisar a informação dentro de uma semiosfera, dentro de um conjunto de relações que fazem com que aquela informação ela tenha significado, que ela não seja uma coisa aleatória.
Então, nós compreendemos o processo da comunicação a partir de uma auto-eco-organização oriunda da disputa pelo espaço num ambiente de ideias, em que concorrem diferentes significados e interpretações para os fenômenos comunicacionais. Semióticos da cultura. Perdão. Segundo Pereira, 2012, define sob uma perspectiva teórica como ecologia semiótica da comunicação. Nesse sentido, a relação entre os ecossistemas comunicacionais ocorre dentro de uma semiosfera, que é o termo cunhado pelo Lodman, que é o espaço onde fora dele não há como haver comunicação, não há como haver significado, não há como haver a semiose, né? O símbolo, o signo visual, ele precisa desse espaço para, digamos assim, fora dele não teria oxigênio, ele não iria acontecer. Então esse pensamento ele empresta vários termos da ecologia, da questão da teoria geral de sistemas, porque eles se interfluenciam, né? O ser humano ele utiliza o próprio corpo como modelo para fazer muitas coisas, muitas ferramentas, muitos objetos, e esse pensamento do ecossistema ele faz isso também, ele empresta modelos, né, da ecologia, empresta modelos da semiótica para entender como é que a comunicação ocorre. E aqui a gente tenta, de uma maneira ainda não tão amadurecida, tenta aplicar, né, por acreditar que ele realmente faz sentido. A minha estratégia metodológica, ela se inicia pela humildade de adotar uma postura pragmática, porque a gente vai mudando de acordo com o percurso. Então eu me considero envolvido com o tema, né, um tema que é muito caro para mim. Então eu me considero um observador participante e tenho essa postura inicial de não ter uma metodologia ainda fechada, né, caminhar e estar construindo o caminho. É uma pesquisa quali-quantitativa. A gente já fez até agora a revisão da literatura. Eu delimitei a amostra, junto com o meu professor orientador, aos consumidores da água mineral Santa Cláudia. E por coincidência a gente tem aqui um exemplar, porque ele carrega essa informação. Então é uma delimitação que eu considero apropriada, porque também é uma empresa que trabalha com um bem natural, com um bem que é daqui, que mais uma vez ratifica a importância do biológico. É uma empresa que ela já existe desde antes de existir o polo, que era a Zona Franca, no início. Ela existe desde 64 e a Zona Franca foi implementada em 67. E ela tem um alcance muito grande, ela tem, são vendidas 20 mil unidades só falando da água, né? Eles têm também refrigerante, eles também vendem xarope para outras empresas de fora, também fazem uma série de outros produtos. E a água ela é um bem natural, ela é um bem daqui, é um bem que a gente sabe que o nosso organismo precisa. Então isso eu penso que ratifica mais ainda a relação do homem com a natureza. E a partir disso eu pretendo refletir, já tenho refletido, como o meu professor fala, esse tem sido o meu problema, né? Esse meu problema já tem tumultuado a minha cabeça já há mais de um ano. Então, desde esse momento eu tenho refletido, desde o projeto, né? Desde antes da Terra, eu tenho refletido a respeito dele, tendo o símbolo como um elemento mediador. Aí aqui eu já analisei também um pouco do suporte midiático, aí eu queria compartilhar a respeito de duas percepções que eu tive, que esse suporte midiático, ele é diferente da publicidade em si, porque é obrigado ter o símbolo no produto, né? Então existe uma legislação. Dessa forma ele atende a um princípio da Constituição,
que é o princípio da publicidade, que todo bem público ele tem que ser muito bem esclarecido, ele não pode ser obscuro, ele tem que ser transparente, né? Tem até o site do governo que fala da transparência. Então é uma coisa obrigada, é obrigatório ter. O que foi que eu percebi? Que há poucos anos, né, a SUFRAMA tem feito muitas campanhas, que a superintendência que trata é a gestora do modelo BIM. Ela tem feito muitas campanhas com apelo emocional, e a última delas com um apelo mais notadamente acentuado sobre o meu tema. Além dessa percepção, eu notei também, aliás, eu constatei também que toda empresa que produz, ela carrega essa marca. Quando o professor veio no ano passado, esqueci o nome dele, mas vou lembrar. O professor Eneus Trindade, ele veio conversando com ele, ele me falou a respeito dessa relação que é muito particular, de quando uma marca ela se alia a outra. Então é uma justaposição, não, uma sinergia entre duas marcas. Então é uma outra categoria que eu pretendo, quando amadurecer um pouco mais, criar, né, para deixar essa relação clara. Então aqui eu trouxe 4 exemplos desde do aniversário de 45 anos da SUFRAMA. São comerciais que passaram na imprensa no canal aberto. Então é bem rápido, é 30 segundos, como a gente sabe que é delimitado na publicidade. Então eu queria só passar para que ficasse claro esse discurso da tecnologia, do desenvolvimento e da questão do homem, né, da manutenção dos empregos. Então eu queria passar aqui de repente, ver se vai funcionar. Pena. Bom, então esses comerciais eu queria mostrar eles porque o discurso é sempre esse, é sempre de demonstrar como que esse paradoxo, né, como que a tecnologia ela preserva o meio ambiente, como que um lugar onde antes era um vazio demográfico e se convidou as pessoas para povoarem porque era necessário tomar conta do território, e hoje o discurso já é de que precisa manter porque tem as pessoas. Então fica uma coisa assim tão confusa, né? Parece coisas tão distantes, mas que se relacionam. Então eu penso ser muito curioso como é que o símbolo ele harmoniza tudo isso, porque são muitas informações, né? Tem muita coisa por trás, uma coisa muito complexa que existe por trás. Então me chamou a atenção esse interesse de poucos tempos para cá, de haver também essa divulgação maior da Zona Franca. E a última, totalmente baseada no símbolo visual da garça, né? Porque não é mais uma coisa simplesmente para atender um princípio constitucional, já é um apelo emotivo. Uma pena porque é muito legal esses comerciais, foram muito bem feitos. Então, como resultado parcial, a partir dessas reflexões que eu tenho até agora, eu percebo que o símbolo ele articula os discursos econômico e cultural junto ao homem e seu imaginário, né? Ele já habita a nossa mente, por mais que nós não tenhamos consciência. Muitas vezes eu pergunto de pessoas próximas, sabe o que é esse símbolo? As pessoas, não sei, eu não sei explicar, eu já vi. Mas o imaginário ele não é racional, ele também pode absorver de tal forma, pode tornar aquilo tão presente, enraizado em nós, que nós não percebemos, nós não temos consciência. Por isso a razão da pesquisa ser qualitativa, não dá para perguntar, a gente tem que analisar, tem que observar, para poder tomar uma conclusão mais acertada. Por quê? Porque de eletroeletrônicos, motocicletas, alimentos e até água mineral, este selo acompanha a embalagem de diversificados objetos, muitos deles consumidos
pelos próprios profissionais envolvidos na sua fabricação. É outra relação que eu acho interessante. Muitas vezes a pessoa faz o produto e ela mesma compra, né? Ela mesma consome. A princípio não era a intenção do modelo produzir para consumir aqui, porque aqui era um vazio demográfico, né? Era produzir para ser exportado para outros estados e para fora do país. E agora não, agora a gente já tem um mercado consumidor, principalmente de produtos como esse. A gente pensa que é só eletroeletrônico, é só tablet, é só chip, é só CD, mas não, tem muitas empresas de bolacha, de massa, de água, de alimento, que produzem aqui também e que tornam a marca mais presente, né? que trazem a importância de ter essa consciência a respeito dela. Então, a partir dessas observações, ainda de uma maneira inicial, eu já estou começando a relacionar, né, a partir desse nosso pensamento de fazer a partir de fluxogramas, de fazer a partir de diagramas. Então, eu procurei um modelo que representasse, de certa forma, um modelo que não é um modelo simplório, de simplificar, mas que é um modelo que traz assim uma metáfora com o sistema solar, com a relação do átomo com o núcleo, com os elétrons orbitando em torno dele, porque é como eu havia falado no início, né? As relações elas existem e a gente vai escolher o ponto de abordar. Existem várias relações, não é somente esses sistemas que fazem parte, que atuam, mas como não é possível abranger tudo, a gente faz essa abordagem mais focalizada no que interessa no momento. Então aí eu coloco esse ecossistema sendo composto pelo subsistema midiático, que na minha opinião, ele é produzido tanto pela questão legal de ser obrigado, como também ele pega carona no produto. Muitas vezes nós compramos uma roupa ou compramos um carro pela marca e a gente não sabe que a gente está pagando para fazer a divulgação daquela marca, né? A marca está pegando carona com a gente. Então o símbolo ele pega carona porque ele vai para todo o Brasil, ele vai para fora do Brasil. Existem colecionadores de relógios que dão muito valor quando tem o selo da Zona Franca, porque sabem que saiu daqui de uma região que tem toda uma atmosfera de importância, não só aqui no Brasil, mas fora também. Então ele vai, ele acompanha, ele está, como o Pierre Levy fala, ele está em todo lugar, ele caiu na rede, está em todo lugar. Ao mesmo tempo ele se tornou úbico. E o sistema econômico e o sistema biológico, que é o ser humano, que interpreta, é o ser humano que faz essa conexão entre esses outros sistemas e que a partir daí, a partir dessa relação, se constrói esse ecossistema comunicacional. Aí eu fiz um outro modelo, considerando o termo do teórico do imaginário, que é a criação de uma bacia semântica, de um conjunto de significados que nós armazenamos, porque o imaginário é memória. O imaginário é uma coisa que absorve e guarda, que pega aquilo que é real, entranha em si de uma maneira ideal e traz de volta para a realidade. Nós pegamos uma coisa que não é o ideal e transformamos no ideal. O Juremir fala que é como se fosse a fé. Você pega uma coisa e você projeta nela o ideal. Ele até coloca uma divergência de pensamentos que o Debord considera, não sei se estou pronunciando certo, não sei se estão entendendo o que eu estou falando, o Debord, tá certo? Então ele fala que a sociedade do espetáculo, ela é a mostra, ela torna o ator espectador, então ela é a mostra da ação. E o Maffesoli vem falar que essa ação contemplativa, aliás, essa contemplação, por mais que seja uma contemplação a princípio passiva, mas ela está projetando ali uma ação no futuro. Tem um teórico que fala, eu sei quem é, mas está me fugindo agora, que
fala que quando uma ação do futuro interfere no presente, nós temos a semiose. Então eu lembrei disso, dessa relação, porque não é que o imaginário seja inútil. Ele é memória, ele é uma preparação para uma ação no futuro, e uma ação ideal. É uma ação que vai modificar, uma ação que vai permitir o contato. Né? Como é que a gente entra em contato com uma outra pessoa? Como é que a gente compartilha com uma outra pessoa? Não é simplesmente através do contato material, mas principalmente quando a gente compartilha as ideias. Quando eu sei o que o outro está pensando e quando ele sabe o que eu estou pensando. Já considerando aí que a linguagem verbal ela não é suficiente para transmitir o pensamento. Mas aí a gente vê a importância do imaginário. E aí nessa bacia semântica eu fiz uma comparação com a relação triádica do signo, colocando a garça como signo, que representa o ecossistema, que é a complexidade das relações entre o sistema midiático, biológico e econômico, sendo interpretada por essa mente pensante que é o imaginário, que é essa bacia onde os significados estão armazenados, e que o cérebro que interpreta tudo isso é o homem, tornando claro a relação do homem dessa natureza, por mais que seja uma natureza artificial, como o André Lemos fala, mas é uma relação que nós temos, com os objetos. Penso que é o Lotman que fala que o objeto prático ele também carrega em si memória. Então ele não deixa de trazer o homem, porque foi feito pelo homem. Então, as minhas referências elas já são bastante longas. Se alguém quiser com mais detalhes eu posso passar. E agradeço.